Bom dia, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Gostaria de convidar vocês para abrir as Bíblias. Nós vamos ler uma porção das Escrituras em Isaías 53, do versículo 2 até o versículo 8. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Senhor Deus, nosso Pai, nós viemos nessa manhã, Senhor, diante da Tua presença. Em primeiro lugar, nós viemos sabendo que não somos nada sem Ti e que apenas Tu és alguma coisa, Senhor. Eu venho diante dos meus irmãos nessa manhã sem ter nada de mim mesmo para apresentar. Eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma mensagem. Eu não tenho algo que possa alimentar a alma de um homem, de uma mulher. Só o Senhor tem. Então nós nos aproximamos da Tua palavra com temor, com tremor. E nós nos aproximamos diante da Tua presença para recebermos de Ti, Senhor. E como dizia o nosso querido pastor Zezo, se o Senhor me ajudar, todos serão ajudados. Então eu peço, Senhor, que pela Tua misericórdia, o Senhor desça, o Senhor venha em nosso meio, como tantas outras vezes, e que o Senhor fale, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos guie. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, irmãos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer para todos vocês que eu amo vocês e que vocês são uma parte muito importante na minha vida
E eu creio que assim é também cada um de vocês uns para os outros. Porque em determinados momentos da nossa vida, alguém fez influência ou causou uma influência sobre o outro, que ajudou, que foi benéfico, que foi de edificação. Então, como um grupo, como uma família, como uma parte da noiva, todos nós somos importantes. E todos nós precisamos estar na nossa posição, no nosso lugar. O irmão Brana diz que, talvez, quando chegarmos ao final da jornada, nós iríamos entender que a coisa mais difícil e pela qual nós sempre fomos tentados a sair, a cair, foi da nossa posição em Cristo. E a coisa mais primordial para um cristão é manter a sua posição em Cristo. E também isso é uma das coisas mais difíceis e é a única batalha central que você e eu vamos enfrentar por toda a vida. Manter a nossa posição em Cristo. Tem pessoas que ainda nem encontraram seu lugar, às vezes, né? Mas quando você encontra o teu lugar, aí você finca o pé no chão e não deixa mais o inimigo te arrancar dali. Amém? Eu vou estar conversando com vocês essa manhã a respeito de um assunto que para mim foi de muita ajuda, foi de muita valia. E quando o pastor Zezo, o pastor José Paulo, antes dele partir, ele havia me pedido para começar a ajudar ele ali em Tramandaí. Algum tempo depois, ao conversar com meu pai, eu lembro que ele me falou assim: meu filho, tenha cuidado com aquilo que você vai falar, porque Deus cobra o homem pelas palavras. Deus, ele cobra você pela palavra, por aquilo que você diz. Então, pai, desde aquela vez eu lembro, eu guardei isso como um conselho muito importante e eu tenho buscado, sempre que eu vou conversar, que eu vou falar, que eu vou dizer algo, usando a palavra de Deus, falar aquilo a partir de algo que eu já tenha vivido, a partir de algo que eu já tenha experimentado, que eu já tenha sido testado e passado naquilo. Porque muitas vezes, eu lembro de um pastor dizendo que palavras são como semente que você joga e mais tarde você vai ter que colher. Então é muito melhor você compartilhar das experiências do que acumular para frente aquele teste que Deus traz para testar se você é fiel àquilo que você falou. E esse assunto foi algo que mudou a maneira de eu enxergar a vida cristã, mudou a maneira de eu enfrentar o dia a dia, mudou a maneira de resistir ao inimigo e mudou completamente a minha maneira, que eu creio que me levou a um encontro com Deus, que me levou a algo que eu não tinha antes, que eu não sentia. Talvez você possa perguntar assim: mas irmão Neville, você não conhecia Jesus antes? Você não conhecia Deus antes? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui conhece a Dilma?
Você conhece, todo mundo conhece a Dilma. Você conhece do santinho, né? Da televisão, do jornal, das revistas. Então existe uma diferença entre conhecer uma pessoa à distância do que você conhecer uma pessoa pessoalmente. Eu duvido que você conhece a Dilma da mesma maneira como você conhece a sua mãe e o seu pai. A sua mãe e o seu pai você conhece na carne, no espírito, no beijo, no abraço, na correção, no carinho. Então existe uma diferença muito grande em se conhecer Deus à distância e se conhecer Deus do teu lado. Se conhecer esse Deus na tua pele, no teu couro, vamos dizer. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito disso, e eu tomo isso, e eu gostaria que vocês também, conforme Deus for guiando, eu não vou apressar, mas espero também não ser muito longo, que Deus guie e vocês possam receber com o coração aberto, assim como eu recebi. E se talvez isso não te atingir hoje, escuta de novo outra hora. Eu creio que vai ser gravado. Escuta de novo e escuta outra vez. E escuta de novo até que isso te atinja. Até que isso cause em você aquilo que Deus quer que cause. Porque eu creio que aquilo que serve para mim, para o meu benefício, serve para o benefício de todos vocês. Então eu não estou aqui para ensinar, para pregar, mas eu estou aqui para compartilhar algo que eu recebi na minha vida e que eu creio que pode ser uma bênção para vocês. Eu daria um título para a pregação, para essa pequena palestra, talvez, de A Voz das Feridas. A voz das feridas. Por que a voz das feridas? Porque as feridas, elas falam. As feridas, elas têm uma voz. E nós vamos estar falando sobre vários exemplos de pessoas e de personagens que nós conhecemos. Mas nós temos basicamente 3 tipos de feridas. Nós todos temos feridas. Aqui, começando aqui de trás, até o último que está sentado ali, não existe uma pessoa que não tenha em sua vida feridas. Não existe uma pessoa que não esteja pejada de defeitos, de falhas, de erros. Não existe. E existem 3 naturezas de defeitos, ou de falhas, ou de feridas que nos acometem. Uma grande parte delas são aquelas com as quais nós nascemos. Muitas feridas, nós não temos culpa daquelas feridas estarem na nossa vida, daqueles erros. Outras são permitidas por Deus que aconteçam através de terceiros. E o pior tipo de ferida que existe são as feridas auto-infligidas. Ou seja, aquelas feridas que você mesmo causa em você. Então, você pode observar que existem pessoas que elas nascem e elas carregam no seu gene, na sua genética, na sua personalidade, algo que é um peso para aquela pessoa pelo restante da vida dela. O irmão Brana, ele fala a respeito de um rapaz
que ele tinha muita dificuldade de se relacionar, de perdoar, e ele era um tanto fechado. E aí o profeta, quando vai conversar com esse rapaz, sem entrar em detalhes, ele estava com um problema de casamento, ele disse assim, o problema dele é que o pai dele era um irlandês, aventureiro, louco, e a mãe dele era uma alemoa, fechada, rancorosa, que não perdoa. E isso está na carga genética dele, o profeta dizendo, está dentro dele. Aí o profeta ele conversa e ele explica que nós podemos tentar melhorar e sermos boas pessoas. E ele diz que há dois tipos de pessoas boas. Existem as boas pessoas e as pessoas cheias do Espírito Santo. Ou seja, existem feridas e existem defeitos e falhas e pesos e fardos que nós entramos nessa vida carregando aquilo. Existem pessoas aqui que talvez não conheceram o Pai. Existem pessoas que talvez não conheceram a mãe. Existem pessoas que vieram de um lar alcoólatra, onde o pai era alcoólatra. E existem até mesmo pessoas onde o pai e a mãe eram alcoólatras. E talvez aquela pessoa, ela teve que ser levada para um orfanato, adotada por um ou outro lar. Talvez aquela família era de 2, 3, 5 filhos. E aqueles filhos foram todos desbandados, cada um para um lar, cada um para um lugar. Qual é a culpa dessa pessoa? Aonde que está o erro? O que ela fez? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permitiu que fosse dessa maneira. Ele permitiu que fosse assim. E aquilo se torna em um trauma, se torna em um complexo, se torna em um fardo que você carrega pela sua vida afora. E existem outras situações quando Deus permite que terceiros, muitas vezes pessoas que você ama, pessoas que estão ao teu redor, Deus permite que essas pessoas lhe causem dor, lhe causem feridas. E aquilo dali te magoa, te machuca, te destrói de tal maneira que você também continua pela vida fora, a partir daquele momento, carregando aquilo. E aquilo se torna um peso, aquilo se torna um fardo, e você vai puxando aquilo e levando vida fora. Mas o pior tipo de ferida, o pior tipo de falhas, o pior tipo de coisas que acontecem na nossa vida, são aquelas falhas e aquelas feridas que nós mesmos causamos em nós. Aquelas feridas que elas sobrevêm na minha vida e na tua vida por causa de uma decisão errada, por causa de um impulso não controlado, por causa de algo que simplesmente você decidiu não ouvir o conselho do pai ou da mãe, ou o conselho do pastor, ou o conselho de um amigo inspirado por Deus, um irmão, que veio naquele momento e aquela pessoa estava sendo a boca de Deus, e você decidiu outro caminho. Você decidiu
outra estrada. E aquela estrada, aquele caminho se converteu em espinho, se converteu em laço, em trama, e aquilo entrou na sua vida de uma maneira que você olha para aquela ferida e você pensa assim: eu já não tenho mais serventia nenhuma. Eu já não presto para nada. Você olha para a sua vida e você fala assim: eu fiz uma bagunça da minha vida. A minha vida é um rolo daqui para trás. Eu vou falar para vocês a respeito de uma irmã nossa que já partiu. O nome dela era Fanny Crosby. E ela, logo que nasceu, sofreu uma doença e ela ficou cega. Ou seja, ela cresceu sem ter lembrança de ter visto, de ter visão. E ela morreu com mais de 90 anos. Ela entregou a sua vida a Jesus. E Deus a usou de tal maneira que a grande parte, se não a maioria, dos hinos que nós cantamos na harpa cristã, foi ela que escreveu. Mais de 8.000 hinos ela compôs. E um ministro, um pastor, chegou para ela e falou assim: irmã, a senhora é muito talentosa. Como não seria mais bem utilizado, melhor aproveitado, se Deus pudesse ter te dado visão também? Aí ela, já velhinha, respondeu para ele e disse assim: irmão, se a visão perfeita me fosse oferecida agora, eu recusaria. Por quê? Talvez eu ficasse muito entretida comigo mesma e não tivesse feito o que eu fiz para Deus. Você olha para uma pessoa assim, cegueira, a visão é algo tão precioso para nós, enxergar. E aquela pessoa, ela encontrou o seu propósito e a sua posição, e ela não deixou com que aquela falta, aquela falha, aquela deformidade física se transformasse em amargura, se transformasse em revolta contra Deus. Ela não questionou a Deus. E aquele hino que nós cantamos, Não passe de mim, gentil Salvador, ela que compôs. Tantos recebem da tua graça, tantos recebem do teu amor, não passe de mim, gentil Salvador. E tem um outro hino que ela diz: quando eu receber a minha visão, a primeira coisa que eu quero ver é o meu Salvador. Eu e você enxergamos, mas ela tem o privilégio de a primeira coisa que ela viu foi Jesus. Essa é uma pessoa que ela não deixou com que a deformidade permitida por Deus virasse um monturo na vida dela. E o irmão Branham disse: o que eu gosto da ceguinha Fanny Crosby é que ela não vendeu os seus talentos para o mundo. Mas quem sabe se ela não fez isso justamente por causa da cegueira. Houve um outro rapaz no Canadá, bem jovem, o nome dele é Terry Fox. Ele já morreu também. E ele era um atleta.
e de repente ele teve uma doença, um câncer, e ele teve que ter a perna dele amputada. E aquele câncer foi se espalhando pelo corpo dele, mas você sabe o que ele fez? Ele foi lá, mandou fazer uma prótese para a perna dele, colocou aquela prótese e anunciou ali na cidadezinha que ele ia, a partir daquele dia, todos os dias, ele era um atleta de corrida, ele ia correr uma distância equivalente a uma maratona, 41 quilômetros, com o objetivo de atrair a atenção da sociedade, para levantar fundos, para que as pessoas contribuíssem para a pesquisa, para a cura do câncer. E aquele rapaz, ele correu por 9 meses, mais de 5.000 quilômetros, até que o câncer atingiu os pulmões dele e ele faleceu. Hoje existe uma fundação chamada Terry Fox, que é a maior fundação privada que levanta recursos para a pesquisa de cura do câncer. E essa fundação foi criada em nome dele. Por quê, irmãos? Ele recebeu da vida uma doença. E eu não estou ainda nem falando do lado espiritual, apenas o lado natural, para ver como uma pessoa, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo sem o nosso ângulo espiritual de visão, que nós já recebemos, uma pessoa lá fora consegue receber da vida uma ferida, e ela consegue converter aquela ferida em algo que seja aproveitável, que seja benéfico, se não para ele, mas para outros. E ele disse assim, uma das palavras dele: talvez eu morra antes de completar a minha missão, mas ela precisa continuar. E daí nós olhamos para o que o apóstolo Paulo, ele diz a nosso respeito. E ele fala assim: corramos a boa carreira, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós também estamos em uma corrida, nós também estamos em um outro tipo de corrida. E muitas vezes, todos nós participamos dessa corrida aleijados. Nós participamos dessa corrida com a perna amputada, com o braço amputado, às vezes cego, às vezes sem coração, às vezes meio bobo, retardado, né? Eu lembro do Valdo, do irmão da irmã Nelly, participou dessa corrida, do jeitinho dele, ele participou. Então todos nós temos e carregamos. Agora, aonde que está, e aonde que está posta a diferença? Tanto a irmã Fanny, ela poderia ter se entregado à amargura, esse rapaz poderia ter aceitado a cadeira de rodas, a simpatia dos amigos, e vivido o restinho da vida que ele tinha, atrofiado, em cima de uma cama. Mas ele tomou uma decisão: eu vou fazer essa ferida pagar. Essa ferida não vai ficar sem pagar. E eu vou reverter de alguma maneira isso. Ele tomou isso no natural. O profeta, ele fala bem assim, ó: toda ferida, não é quase toda, e não é 99,9,
é: toda ferida provém de Satanás. Significa que aquele cego de nascença que Jesus curou, aquela cegueira dele proveio do diabo. Deus permitiu que ele nascesse cego com um propósito: que as coisas que acontecem na nossa vida, essas feridas, essas marcas, elas vêm do diabo? Sim, elas vêm do diabo. Que muitas das coisas e das decisões que você toma provém de inspiração maligna e do diabo? Sim. Muitas coisas. E aquilo causa ferida, aquilo causa a marca, e aquilo, a ferida, a marca, o defeito, ele provém do diabo. Deus pode permitir, Deus permite, mas a dor, a ferida, a marca não provém de Deus. Toda ferida provém de Satanás. E quando nós olhamos e nós observamos ali em Isaías 53, quando nós vemos Isaías 53, o teu pensamento e o meu pensamento vai direto para o Calvário. Mas não é lá que começou. Jesus Cristo, ele já começou no seu nascimento, sendo gerado de uma maneira que levou a reputação da mamãe dele embora. E sendo tomado muitas vezes por um filho bastardo ou por um filho ilegítimo. Ele já começou a sua vida na linha, no limiar do escândalo. E quando ele era um pouquinho mais velho, o pai e a mãe dele tiveram que fugir, porque ele estava sendo perseguido. Eles tiveram que ir embora. A vida inteira de Jesus, ele passou por processo de rejeição, por pobreza, por humilhação. Aquilo não terminou, irmãos. Quando você olha em Isaías 53, e você vê que ele não tinha beleza, aquilo não é figurativo, aquilo é real. Se você olhasse para ele como um homem natural, ele não tinha beleza, ele não tinha atrativos, ele não tinha algo que fizesse dele diferente, pelo lado de fora, de um ser humano qualquer. E ele foi provado, experimentado. Aquilo que nós lemos não é figurado, aquilo não é um conto, aquilo é uma profecia que se cumpriu. Mas agora eu quero que vocês vejam comigo aquela história que o profeta conta, quando aquele escultor Michelangelo, ele teve o desejo e a inspiração de esculpir a estátua de Moisés. E ele passou perto de uma rocha que ele imaginou que fosse o tamanho de Moisés, e ele fez levar aquela rocha lá para o seu local de trabalho. E ele chegou lá no seu local de trabalho, e aquela imagem que ele tinha de como Moisés era, como Moisés seria, ele começou a trabalhar naquela rocha. E o profeta diz que passaram-se anos, muitos anos, e ele foi trabalhando naquela rocha. Aí o profeta, ele liga isso com Jesus. Ele liga isso com Deus. Deus inspirado em criar, em ter a sua própria imagem representada aqui na terra. Ele colocou dentro de Maria um óvulo fecundado, e ali nasceu Jeová. Jeová chorando, Jeová brincando, o profeta diz.
E aquele filho foi crescendo à imagem do seu pai. Aos 12 anos, ele ensinava os doutores. Aos 12 anos, ele disse para Maria que era mais importante ele estar nos negócios do pai do que atendendo ela. Ele veio aqui para a terra, irmãos, sabendo quem ele era e sabendo qual era a sua missão. Se você chega para uma criança, hoje, qualquer criança, as crianças estão lá embaixo, e você pergunta para uma delas e fala assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um policial, eu quero ser um médico, eu quero ser... Tem tantas profissões. Mas e se você chegasse para Jesus Cristo, que o profeta dele disse que ele veio com a sua teofania na terra, sabendo todas as coisas, e ele olhou, e você olhasse para aquele menino com a consciência, e você perguntasse para ele, Jesus, o que você quer ser quando crescer? Talvez ele olharia para você e aquilo que era a resposta real, ele não poderia dizer naquele momento, porque não era o momento de dizer. Mas se ele pudesse dizer, ele diria, eu não tenho escolha naquilo que eu quero ser. Porque eu nasci nesse mundo para cumprir uma porção de escrituras. Eu nasci nesse mundo para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu viva até os 33 anos e meio e morra por você. Isso faz com que a gente começa a pensar que nós não somos o que fazemos. O que fazemos aqui é para sobreviver. Mas quem nós somos na realidade não é o que nós fazemos. Não é muitas vezes o que o mundo vê. Não é muitas vezes nem aquilo que o irmão vê, nem a irmã vê. Nós somos muito mais do que fazemos. E muito mais do que parecemos. Aí quando você vê, ele chegando diante de João Batista, e João Batista reconheceu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e João Batista não queria batizar ele, porque ele sabia a posição dele, e que a posição dele era inferior à do próprio Deus, e ali diante dele estava Deus homem. E ele chegou e disse, não, eu não tenho nem dignidade de desamarrar o cadarço dos teus pés, quanto mais te batizar. Aí ele disse, olha o filho, ele falou assim, importa que tudo que está escrito se cumpra. E foi com a palavra que ele convenceu João Batista a batizar ele. E João Batista batizou ele, e quando ele ainda estava na água, nós temos o relato que saiu aquela voz do universo, na atmosfera, que disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, eu tenho deleite nessa imagem que eu estou criando. Eu tenho prazer no filho que ele está sendo para mim. Eu tenho prazer ao ver como ele cumpre a minha palavra e a minha vontade. E por outro lado, acompanhem comigo, você tem Michelangelo batendo na estátua, fazendo as mãos, fazendo o cajado, fazendo o molde das roupas de Moisés.
Porque o profeta, naquela mensagem, ele diz que dentro de Michelangelo ele tinha a imagem de Moisés. E ele diz que dentro de si mesmo, Deus tinha a imagem do seu filho. E ele estava projetando essa imagem na terra, na forma de Jesus Cristo. Aí nós temos um outro momento. Jesus continua a sua jornada. Ele faz milagres, ele salva, ele cura, ele prega, ele faz a vontade do Pai. Aí ele chega no Monte da Transfiguração. Vem 2 testemunhas do céu. Tem 3 testemunhas da terra. Pedro, Tiago e João. E ele se transfigura em glória. Ali ele é transfigurado por um pouco de tempo, por alguns momentos, naquilo que ele realmente é. Então a voz vem outra vez e disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E o profeta, ele diz para nós que aquele foi o momento da adoção do filho. Era o pai dizendo: ele é tão igualzinho eu, que aquilo que ele falar, sou eu falando. Ele é tão eu, que a palavra dele sou eu, assim como ele é minha palavra. E tem mais uma etapa. Michelangelo construiu, ele consumou a sua obra. E o profeta, ele diz que Michelangelo deve ter dado uns passos para trás e olhado para aquela estátua de Moisés. E aquela visão que ele via no exterior era tão igualzinho àquilo que estava dentro dele, tão igualzinho, que ele pegou aquele martelo, talvez até sem ver o lugar, ele acertou uma martelada no joelho e disse: fala, Moisés. Aí nós vemos Jesus Cristo num próximo momento, chicoteado, zombado, escarnecido, enrolado em sangue, em trapo, em sangue ensanguentado, pregado na cruz. Eu lembro que quando eu era pequeno, e quando eu ouvia contar a história de Jesus, eu fugia dentro da minha mente para algo assim, ó. Ele era Deus, então ele podia simplesmente decidir não sentir dor nenhuma. Ah, ele não sentiu dor. Ele sentiu cada chicotada. Ele sentiu cada puxão na barba. Ele sentiu cada guspe. Ele sentiu cada espinho. Ele sentiu. Mas o que ele estava fazendo? Cumprindo escrituras, cumprindo a vontade do Pai. A imagem daquele Pai estava sendo refletida ali embaixo. E o profeta diz que quando aquele soldado atravessou o seu lado com a lança, sabe o que equivale àquilo? A batida de martelo de Michelangelo. Naquele momento, quando ele estava no Calvário crucificado, sendo moído por nós, aquele grande escultor, ele olhou para a sua obra, ele olhou para o seu filho, e ele disse: fala! Mas Jesus, ele quase não conseguia mais falar. Ele disse: tenho sede.
Mas quando trouxeram o vinagre e o fel, e vinagre e fel é para desinchar a língua, ele não tomou aquilo. Por quê? Porque eles torturavam. Davam vinagre com fel, desinchava, daí podia respirar melhor, aliviava a dor. Ele não quis alívio para a dor dele, porque ele tinha um outro objetivo. Ele tinha algo além da dor. Ele tinha uma missão que era além do que ele estava sentindo. Ele tinha uma missão além da ferida que ele estava recebendo. E sabe o que ele fez? O que o nosso mestre fez? Ele não correu das feridas. Ele abraçou a ferida. Ele não correu da cruz. Ele abraçou a cruz dele. E quando, irmãos, aquele Deus permitiu o soldado furar ele, cravar ele, era esse grande escultor dizendo: fala! Mas dali só saiu água, sangue, e o profeta disse: que espírito. Aí imagina você, quando eu ouvi isso, eu imaginei o meu filho. Porque Deus, nós somos a imagem e semelhança dele. Eu imaginei o meu filho. Ele me obedece a vida toda. O que eu digo, ele faz. O que eu digo para não fazer, ele não faz. Ele me obedece até contra a vontade dele. Daí chega em um momento em que aquele filho obediente, eu começo a espancar ele por causa do teu pecado, por causa do meu erro, por causa de mim, por causa de alguém que parecia que não tinha nada a ver com aquilo. É a mesma coisa de: eu estou com meu filho aqui do lado, você mente, e eu dou uma bofetada nele. Você comete um pecado, e eu espanco ele. Você faz a coisa errada, e eu moo ele. Essa foi a nossa, e é a nossa relação. Você, Jesus Cristo. Você e eu erramos, ele pagou o preço. Ele era o bode expiatório do teu pecado. Ele era que veio para pagar. Por isso que se ele olhasse para ti, ele diria: eu vim para pagar, eu vim para salvar você. Essa é a minha missão, essa é a minha profissão. Eu nasci salvador. E o profeta, ele diz assim: que saiu sangue, e o sangue fala. Jesus Cristo quase não conseguiu falar, mas o sangue fala. E o sangue falou. E às vezes eu lembro que eu ficava pensando no sacrifício de Cristo, e eu olhava a Deus como um grande castigador, punindo o seu filho. Mas irmãos, eu entendi que ele não estava punindo Jesus. Ele estava me fazendo um favor. Ele estava te fazendo um favor. E quando o apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, que prêmio é esse? O prêmio da obediência. O prêmio da obediência. O irmão Branham, ele fala na mesma mensagem que Deus marcou Adão e arrancou Eva de Adão. Deus fez uma cicatriz em Adão e tirou de Adão Eva. Aí você olha,
Deus punindo Jesus Cristo. Não. Deus estava premiando Jesus Cristo com uma noiva. Deus estava premiando a obediência dele com uma família. Deus estava dando um presente para ele, ao permitir que aquelas feridas se instalassem na vida dele. E qual é o presente que Deus deu? Está aqui, sentado aqui. Qual é o presente que Deus deu para ele? Deus deu eu e você. Eu sou o presente de Jesus. Você é o presente de Jesus. Você é o presente que Ele desejou na cruz. Você é o presente que Ele fez ele recusar o vinagre. Você é o presente que fez Ele abraçar a dor. Mas você também é a voz. Jesus Cristo não falou muito. Ele foi embora, fisicamente. Mas a ferida dele fala. Porque da ferida dele, saiu a esposa dele. Saiu a família dele. E você e eu carregamos a incumbência de sermos a voz daquela ferida. Nós somos a voz daquela ferida do Calvário. E nós não falamos só com palavras, nós falamos com nossas vidas. E as nossas vidas falam mais alto do que as nossas palavras. Ou seja, a tua vida prega a cruz. A tua vida prega o Evangelho. E nós olhamos também, agora trazendo mais para o nosso lado, nós olhamos para Davi, e vemos como Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pôde mandar matar um homem por causa de uma paixão por uma mulher. E depois que ele cometeu aquilo e que Urias foi morto, nós vemos que Deus manda o profeta Natã, ele diz aquela parábola, e Davi pronuncia a sua própria sentença de morte. E Natã diz, você é esse homem. E então Davi diz assim, pequei. Davi, irmãos, se você olhar o que Natã falou para ele, com assim diz o Senhor, a espada nunca apartará da tua casa. Sempre haverá sangue. Sempre. Você olha para aquilo dali, e se você conseguir entrar na pele de Davi, você ia se sentir um desgraçado. Você ia se sentir sem esperança. Sabe o que Davi fez? Veja nos Salmos. Ele aceitou a consequência daquilo que aconteceu. E ele diz nos Salmos, minha sentença venha da tua presença. Ou seja, eu decidi, eu fiz. Eu não tenho como escapar. Mas venha a minha sentença da tua presença. Não venha de homens, não venha de igreja. Deus revogou a própria sentença que ele, como homem, tinha dado sobre si mesmo. Mas esse não é o maior pecado de Davi. Não foi o maior pecado de Davi. Muitas vezes nós olhamos como sendo, mas não. Teve outra vez quando ele contou o povo. Quando ele contou o povo e ele provocou a Deus, Deus deu para ele 3 alternativas. E ele escolheu ficar nas mãos de Deus. Ali com Betseba, foi um homem que morreu. Mas quando ele contou o povo,
70.000 morreram. Vocês acham que aquele rei que matou o urso por uma ovelhinha, um leão por uma ovelhinha, não carregava dentro dele a culpa ao caminhar por Jerusalém, e em cada lugar, em cada lar, tem alguém morto por culpa dele, por causa dele. Mas o que ele fez com aquela ferida? O que ele fez com aquilo que ele tinha provocado? Ele se revoltou contra Deus? Ele se entrou em uma depressão, em uma amargura? Ou ele disse, seja o que tem que ser? Não, ele não disse. Minha sentença venha da tua presença, Senhor. Ele aceitou. Aí, eu gostaria que vocês fossem me acompanhando enquanto eu vou dando essas ilustrações. Mas aplica isso na tua própria vida. Coloca isso para o teu próprio caso, para a tua própria situação. Nós olhamos para o nosso profeta. Olhamos para o nosso profeta e vemos ele aceitando a sugestão da sogra. Da sogra. E ele aceitou a sugestão da sogra. E sabe como que está ali ele falando? Ele disse que ela chegou para ele, ele conta umas 10 vezes a história da vida dele. E todas as vezes que ele conta, é a mesma coisa. É o mesmo sentimento. É a mesma dor. E ele diz, se eu pudesse voltar, eu nunca mais faria aquilo. A sogra dele chegou para ele e falou assim, Billy, ela é a tua esposa, mas eu não quero que você leve a minha menina naquele bando de lixo, os pentecostais. E você ouve o profeta na fita falando assim, ele para a narrativa dele e fala assim, lixo. Ele não chamou eles de lixo, mas ele aceitou e não levou ela. E ele diz, mal sabia ela que dali a poucos meses a sua menina estaria sendo enterrada. E o profeta, ele conta que quando ele chegou no quarto, e a irmã Hope tinha ido, e ele pede a Deus, Senhor, permita que eu pelo menos dê tchau para ela, que eu diga adeus. E ela voltou, ela disse para ele, você sabe porque eu estou morrendo, né, Billy? Nós nunca deveríamos ter ouvido a mamãe. De quem foi a culpa? De quem foi a decisão? De quem foi? E daí ele faz a oração. Fala assim, ele diz assim, Deus não é cruel. E ele faz uma oração e diz, Senhor, se ainda houver bondade no teu grande coração, permita que ela viva. Daí ele viu como que aquele lençol negro descendo, aquela cortina, e sabia que ela não tinha como voltar. Aí ele vai para o quarto do lado, onde tem a nenezinha de 3 meses dele. E aquela nenezinha está com os olhos vesgos, transpassados de dor, porque ela contraiu a tuberculose mamando na mãe. E aquele homem, aquele pai, ele olha para a filhinha dele e sabe que a culpa é dele. A culpa é tua. A culpa é minha. E ele ora a Deus a mesma oração. E aquela mesma cortina desce. E ele sabe que ele não tem o que fazer. Aí, irmãos, vem esse grande inimigo. Chegou nele também.
Você ora por tantos e são curados, mas nem por essa inocente, nem pela tua esposa. Se Deus faz assim, então eu vou abandonar tudo. Esse mesmo inimigo que chegou no diabo, é o inimigo que chega em você todos os dias, todas as semanas, todos os meses, porque as feridas que nós carregamos, elas estão conosco de manhã, ao meio-dia, quando vamos dormir. E o diabo unge aquele canal de memória e puxa aquilo de volta. E faz com que você se debilite, se enfraqueça. Aí o profeta, ele diz que ele encontrou algo nele. E ele disse assim: eu te enterrarei nos braços da mamãe. E ele continuou pregando a mensagem. Ele continuou sendo a voz de Deus. Mas aquilo nunca mais saiu dele. E até 1965, o ano, o dia, o momento que ele morreu carregando nele, nas costas dele, a culpa pela morte da primeira esposa e da sua filha. Mas, irmãos, Deus, Ele consegue reverter a pior situação. Ele consegue reverter a pior ferida, o mais pesado fardo. E um dia, quando ele estava pregando, e sentou um casal de namorados na frente dele ali, e eles estavam se beijando, se abraçando, se portando erradamente. Aí Deus chegou para ele e falou assim: eles estão nas tuas mãos, faça com eles o que você quiser. Aí o profeta, ele diz que ele poderia ter transformado, falado para eles virarem pó, saírem da existência, qualquer coisa. Mas o profeta disse: eu vos perdoo e lhes dou suas vidas. E aquele casal, algo atingiu eles, e eles vieram para o altar chorando. O que atingiu eles? O perdão, a vontade de Deus. E naquele mesmo culto, o irmão Bisco, ele disse, sabe o quê? Que quando o profeta saiu do lado de fora do culto, da igreja, do local, ele colocou a maletinha dele no chão, o chapéu em cima da maleta ali, onde estava a Bíblia e tudo, e ele deu 3 ou 4 voltas ao redor da igreja, gritando: eu passei no teste, eu passei no teste. Por quê? Porque houve uma outra vez em que ele havia falhado no teste. Mas ele não sucumbiu àquele peso da culpa, aquele peso que o diabo tentava jogar sobre ele. E aquilo fez com que na vida dele se cumprisse todas as escrituras. Esses tempos atrás, eu conheci um casal que tinha uma filhinha do tamanho da minha. Tinha 5 anos de idade. E esse casal, a filhinha deles ficou doente, e em 4 dias, ela se foi. E ela era especial, ela era uma cristã, ela era diferente. E um pouco antes dela morrer, ela chegou para a mamãe dela e falou assim: mamãe, você está esperando outro bebê. E ela assim: não, minha filha, a mamãe não está esperando. Sim, está esperando um outro bebê. E é uma menina. E eu quero que quando ela nascer, a senhora coloque o nome dela de Amabile. E aconteceu aquela tragédia.
A igreja entrou em oração, os irmãos entraram em oração, mas Deus levou ela. Às vezes a ferida, ela vem pela morte de alguém que nós amamos. Às vezes a dor, ela se instala assim. E quando, depois da partida dela, a mãe foi fazer um exame, estava grávida. E hoje, a Amabile já tem quase 2 anos. E eu estava olhando para aquele casal, e eu estava pensando, Senhor, e eles servindo a Deus, eles lutando pelas causas corretas, cristãos, abraçando o Evangelho, seguindo adiante com aquela ferida, aquela dor. Eles não conseguem falar sem chorar. E eu lembro que eu pensei, para mim, os verdadeiros super-heróis são esses. Os verdadeiros heróis que Deus tem na terra são esse povo. São essas pessoas que conseguem pegar a dor, a amargura de uma ferida e converter aquilo, entregar aquilo diante dos pés da cruz, e Deus vem e converte aquilo em força. Você nem sabe de onde que você tira a força. Você nem sabe como é que você ainda está aqui sentado no banco da igreja. Você não sabe. Daí você lembra. Eu lembro da história do meu pai. Você pode ver que a ferida não é longe. Ela está aqui, está ao nosso redor. Daí você olha e vê como que o diabo consegue entrar e estragar uma família. Ele consegue entrar e estragar um lar. Ele consegue atingir a mente, o coração, os sentimentos. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta hoje. Igreja de Chapecó. Aonde estaria o nosso pastor se ele tivesse se rendido para a dor das feridas? Aonde que eu estaria hoje? Você entende a importância de você superar a ferida? A importância de você ultrapassar o teu próprio eu? Para onde? Para crescer? Para ser um nome? Não. Para jogar aos pés da cruz. O diabo não merece as tuas lágrimas. O diabo não merece a tua dor. O diabo, ele não merece aquilo até mesmo que Deus permitiu você passar. Sabe por que ele não merece? Porque ele que causou. E ele espera que aquilo cause um efeito e te transforme num crente atrofiado. Num crente espiritualmente na cadeira de rodas, num crente numa maca. E você só tem que fazer uma coisa, só uma coisa. Eu não consigo, Jesus, mas se eu tiver que chorar, eu choro nos teus pés. Se eu tiver que cair, eu caio nos seus pés. Se eu tiver que morrer, eu morro contigo. E sabe o que esse Deus faz? Ele tem a condição de pegar essa dor, essa ferida,
que te causaram, que você nasceu com ela, ou que você mesmo fez. E o profeta, ele diz assim, que ele pega a injustiça do nosso pecado, e ele joga no alvejante que é o sangue dele. E aquele pecado vira alvejante, aquele pecado vira sangue. E o profeta diz, não me peça para explicar como isso acontece, mas isso acontece. Jesus Cristo, Ele não apenas apaga o teu erro, Ele não apaga apenas o teu passado. Aquilo nunca existiu para Ele. E o profeta diz assim, sabe aonde que você recebeu as chicotadas da vida? As chicotadas do preço, o castigo? Na cruz. Como, irmão Brana? Ele fala assim, você estava lá dentro dele, igual Eva estava dentro de Adão. E o que você faz hoje para o diabo? Satanás, eu não levo mais uma lambada de você. Eu não levo mais nenhuma chicotada. Porque eu já apanhei no corpo de Jesus. Eu já sofri no corpo de Jesus. Eu já morri no corpo de Jesus. Você, igreja, noiva de Jesus Cristo, que saiu do lado dele, você tem o direito de não levar nenhuma lambada, nenhuma chicotada. A decisão é sua. Jesus Cristo, o irmão Brana disse, que ele foi tão moído a ponto de ele ser uma ferida ambulante espirrando sangue. E talvez hoje, você seja uma ferida ambulante. Mas sabe o que eu decidi fazer na minha vida? Eu decidi assim, irmãos. Bem em cima da ferida, bem no lugar aonde mais dói, vai ser a fundação do monumento para a glória de Jesus Cristo. Bem aonde mais dói. E sabe o que você faz? Faça essa ferida pagar. Faça essa dor pagar. Transforme a sua teimosia e resistência em uma teimosia e resistência contra o diabo. Você vai pagar, Satanás. A ferida foi você que fez. Deus por algum motivo permitiu. Mas em cima da ferida vai sair um monumento. Qual monumento? A tua vida, dedicada para Jesus. Irmãos, o diabo, ele não tem filhos e servos como nosso pai tem. O diabo, para ele manter os filhos dele lá, ele tem que dar alegria efêmera e prazer efêmero, e isso e aquilo. O nosso Deus tem uma super raça. Ele tem uma super classe. Porque Ele permite, Ele aceita o desafio de Satanás. Ele aceita o desafio do diabo. E Ele fala assim, está vendo o meu Jó? Está vendo o meu Jó? Quando essa ferida, quando essa dor, essa tribulação vem, lembra, você é um campeão que Deus escolheu para vencer aquilo. E se Deus tirasse aquilo da tua vida, ele seria um covarde. Ele não é covarde, e ele não tem nenhum filho, nenhuma filha covarde. Então quando você dá de cara com a luta, dá de cara com o problema, o que você faz? Pai, tu prometeu que estaria comigo. É isso? E ele te responde, estou contigo, meu filho. Sabe o que você olha para o problema, para as lutas, e fala assim, então vem. Você chama para a briga. Vocês acham que a noiva de Jesus Cristo, com o poder que saiu de dentro dele, ela vai meramente escapar da tribulação?
A noiva, ela é vitoriosa. A noiva, ninguém arranca ela da posição dela. A noiva tem uma decisão cravada no coração. E ninguém consegue dissolver aquilo. Nós não vamos escapar pela frestinha da porta ou da fechadura. Irmãos, nós vamos vencer essa era. Nós vamos vencer a nós mesmos. Nós vamos vencer a tudo que o diabo colocar na nossa frente. Aí você coloca, fala assim: mas Senhor, eu sou uma ferida ambulante. Só antes de encerrar, lembra da história que o irmão Brana conta, quando estava tendo aquela grande parada militar? César mandou desfilar todas as tropas. Todo mundo poliu os escudos, as armaduras, e eles vieram galantes. Mas lá no finalzinho da fileira, vinha um soldado todo aleijado, todo retalhado. Lá bem no finalzinho, irmãos, das fileiras, quando nós entrarmos do outro lado, eu vou estar talvez lá atrás, no último, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá, retalhado, com todo tipo de feridas que eu mesmo me fiz. Mas eu vou estar lá. E você olha para as suas feridas. Sabe quem é que sentou no trono com César? Foi o soldadinho. Foi o soldadinho que foi maior do que a sua dor. Foi o soldadinho que foi maior do que a sua cicatriz. Que foi maior do que o seu aleijume. Você tem que fazer essa decisão. E você faz a decisão quando, irmão Neville? Hoje. Não, mas eu me decidi por Cristo. Tem uma outra decisão que você precisa fazer. Você pode se decidir por Cristo e ficar na tribulação. Você tem que fazer uma decisão. Eu me decidi por Cristo. Qual outra decisão, irmão Neville? Eu decidi que eu vou estar nesse arrebatamento. Eu decidi que eu vou estar no rapto. Essa foi a segunda decisão que eu fiz. Eu decidi que eu não vou ficar. E para quando você decide que você não vai ficar, você chega com o teu monte de tralha e de imundice no pé da cruz e fala assim: Senhor, se tiver um jeito para mim, eu estou decidido a não ficar. Eu não sei o que fazer com isso, mas o Senhor sabe. Irmãos, irmãs, não ouse, eu digo isso com amor e com respeito, mas não ouse entrar pela porta da igreja depois que o rapto acontecer, buscando resposta. Não ouse dobrar o joelho para ir orar, não ouse mais, acabou. O tempo de você fazer isso é agora. O tempo de você fazer essa decisão de não ficar é hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem feridas que você causou em você mesmo? Não se mate. Transforme ela no teu monumento para Deus. Não se entregue. Não importa se veio ela de terceiros contra ti.
Ou você mesmo causou elas? Ou a tua natureza tem te feito sofrer? Deus te conhecia, me conhecia, antes que o mundo existisse. Há um propósito, porque Ele nos chamou. Vamos transformar nossa fraqueza em força. Vamos transformar tudo o que somos, o pretendemos ser para louvar a Deus. Talvez você não vai desfrutar, mas o teu posicionamento no que é correto é o que fala. Como a ferida de Jó tem nos consolado, como as feridas de Cristo nos têm salvado. E as Escrituras nos diz, não há dor como minha dor. A maior dor que o homem sofreu foi ele. Mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Veja vocês, foi até a morte. Mas quando ele puser a sua alma por expiação, então verá o trabalho da sua alma. Olha o resultado daquelas feridas. Somos nós. E hoje estaremos aqui na ceia. E a Bíblia nos diz, e ele ficará satisfeito. Se isto não for amor, né? Você quer um instante? Vamos ficar de pé. Ou você quer por um instante se ajoelhar aí mesmo, ouvir no altar e pede a Deus graça. Não admita ser um aleijado, uma aleijada. Não admita essa condição. Erga a cabeça. Olhe para frente. Siga. Até trocar a tua cruz pela coroa. Pai, dar-nos graças, Senhor, para transformar tudo aquilo que o diabo faz. Como ouvimos, toda ferida vem do diabo, mas permita, Pai, transformar tudo isto em glórias para Ti. Como aquele jovem, Senhor, não se entregou quando estava em seus últimos meses, aquele atleta, mas ele seguiu, mesmo com uma perna artificial, as duas, e ele trouxe algo tão bom, que tem beneficiado milhares de pessoas. Pai, transforme, Senhor, cada um aqui, que possa tomar o que suas dificuldades, suas lutas, seu peso, mas transformar, Senhor, em um testemunho de encorajamento, de ânimo, para
muitas pessoas, que possa fazer em rastros legíveis na areia do tempo, como um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Ajuda-nos, Senhor, e perdoa-nos todas as vezes que temos lamentado e reclamado, por não entender, mas hoje entendemos, Senhor, o porquê. Sim, Pai, como Tu transformas as coisas em glórias, em benefício para outros. Assim nos rendemos a Ti e dizemos: cumpra em nós a Tua vontade. Agradeça a Deus por tudo que você tem sofrido. Agradeça a Deus pelas feridas da tua própria natureza que você não tem como mudar. Mas que você possa levar essa cicatriz, mas lutar pelo melhor e fazer para a glória de Deus. As feridas que outros te causaram, não volte a revidar. Não queira se vingar. Peça a Deus que faça com que elas sejam transformadas em benefícios para abrandar a tua natureza, para lhe ajudar e para que seja o testemunha de ânimo para influenciar aqueles que conhecem o caso. Agradeça a Deus. Irmão Beto, cadê o irmão Beto? Aleluia. Os gemidos não podem expressar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso
não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Com gemidos e palavras não podem expressar, eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Diga pra Ele: sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Construa o teu altar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, aleluias, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Com teu coração,
ainda aqui para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Amém. Levante vossas mãos. Pai eterno, dá-nos a graças, dê a graça a cada um, Senhor, de transformar mesmo aquela ferida que fizeram contra si, ó Deus, que possam se perdoar e usar isto como um instrumento para poder dizer a outros: não faça o que eu fiz, não haja como eu agi. Pai, seja com cada um e dar-nos, Senhor, um dia contigo em que possamos acalentar o que temos ouvido de Ti e seguir tirando, Senhor, extraindo para aplicar em nossas vidas. Leve a Tua igreja em paz. Em nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus seja com todos vós. Amém. Às 6 da tarde, todos estejam aqui. Somente um momento. Somente um pouquinho, não saia. Alguém aqui entre nós que está e queira aceitar Jesus como seu Salvador, de hoje em diante ser um cristão, transformar essa vida podre, coisa passada, tudo isso, para a glória de Deus, ponha na conta de Cristo. Alguém queira fazer isso? Não sei, não senti deixar essa oportunidade. Você quer fazer isso? Moço, algum homem, alguma mulher, ali tem um jovem. Vem aqui à frente um instante, filho. Deus te tocou nesse momento. Não diga: a minha vida já não vale nada. Já não há mais recursos, já cruzei o limite. Não pense assim. Ele cruzou o limite, Jesus, do inferno, para nos resgatar. Venha mais à frente, vocês três. Há mais alguém que queira fazer essa decisão? Aproveite. Senhor Deus e Pai, eu não conheço, mas Tu conheces. E mesmo se eu conhecesse, nada poderia fazer por eles. Mas o Senhor já tem feito. E nesse instante eles colocam aos Teus pés seus pecados, sua vida, tudo que eles são, quando se rende para Te servir.
E permita, Senhor, se alguém tem andado extraviado, distante, que também possa se reconciliar. Que ouvindo esta pregação, mas que possa, ó Deus, tomar uma decisão. Eu peço que o Senhor abrace essas almas aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Siga vindo à igreja, siga acompanhando. Entrega tudo a Deus. Temos aqui 4 pessoas. Entrega tudo a Deus. Amém. E ame o Senhor de todo o vosso coração. Esse é o caminho da vitória. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filha. Deus abençoe a todos. Então tá.